A porta de tela bateu atrás de mim, fazendo o vidro vibrar. Meu pai, Bill, resmungando do outro lado do gramado impecável, nem esperou que eu pisasse no pátio. "Danny, atrasado como sempre!" gritou ele com um copo de bebida âmbar na mão. Minha mãe, Sue, ergueu os olhos do seu martini, o lábio se curvando ao observar minha camisa, e me dispensou com um gesto de mão. "Ainda não sabe se vestir para receber visitas", disse ela arrastando as palavras, voltando a atenção para a história animada de Mark. O cascalho estalava sob os pneus do meu Subaru Outback 2008 quando entrei na garagem dos Miller. 3 minutos depois das 4. Atrasado. Sempre fora do horário. O cheiro de hambúrgueres grelhados e cloro pairava pesado no ar úmido de julho, misturando-se com o aroma forte de grama recém-cortada. Meu pai, Bill, sócio sênior da Miller Associates, estava ao lado da reluzente churrasqueira de aço, pinça na mão, um largo sorriso estampado no rosto para os vizinhos, embora não chegasse aos seus olhos quando me viu. "Danny, finalmente você chegou", disse ele em voz alta, ecoando pelo quintal meticulosamente ajardinado. "Pensei que talvez você tivesse se perdido no caminho." Minha mãe, Sue, estava reclinada em uma cadeira almofadada no pátio, um martini de gin na mão, os cubos de gelo tilintando enquanto ela o levava aos lábios. Ela mal me dirigiu um olhar. "Aquela camisa de novo, David?" disse ela com um tom seco. "Nós te demos cartões presente da Brooks Brothers no Natal passado. Você ainda os tem?" Ela não esperou por uma resposta, voltando sua atenção para meu irmão. Mark, 6 anos mais novo, estava sentado na beirada da mesa do pátio como se estivesse dando uma palestra. Harvard Business School, Goldman Sachs. Ele usava uma camisa de linho cara, com as mangas arregaçadas na medida certa, revelando um relógio que provavelmente custava mais do que meu carro. Nossos olhares se cruzaram com um brilho de divertimento no rosto. "Que bom que você conseguiu se desvencilhar do que quer que esteja fazendo ultimamente", disse ele dando de ombros casualmente. Não era uma pergunta. Consegui esboçar um sorriso forçado. "Consultoria em tecnologia empresarial", ofereci, sabendo que não teria a menor chance. Sempre tinha. Bill bufou da grelha. "Consultoria. É assim que chamam o desemprego hoje em dia, não é, Sue?" Ele virou um hambúrguer, a gordura chiando. Sue apenas murmurou em concordância, dando outro gole. Minha prima Jess Clark, sentada ao lado de Mark, interrompeu com sua alegria habitual. "Talvez você pudesse ser o assistente do Mark, Dave. Você é bom com computadores, não é? Como era no MIT, antes de você..." Ela parou de falar, com um entusiasmo um pouco exagerado, mas todos sabiam o que ela queria dizer, antes de eu desistir. O fantasma daquela decisão ainda assombrava todas as reuniões de família, uma testemunha silenciosa dos meus fracassos percebidos. Fui até o refrigerador e peguei uma cerveja nacional barata. O alumínio gelado era agradável ao toque. Encostei-me na parede, tentando me misturar à multidão. Mark, no entanto, parecia adorar a atenção. Gesticulava amplamente, descrevendo seus últimos triunfos. "O mercado de IA está bombando, pai. Tenho uma entrevista amanhã na Horizon Technologies. Eles estão bombando. Ouvi falar muito bem dos protocolos de segurança deles." A lata de cerveja quase escorregou dos meus dedos. Horizon Technologies. Prendi a respiração. Era um nome novo, um que eu havia escolhido cuidadosamente no ano passado para ocultar sua origem, para mantê-lo em segredo. Meu empresa. Eu a construí do zero, programando até altas horas da noite depois que saí do MIT, depois que me mudei e cortei todos os laços. Um empreendimento privado, crescendo de forma constante e bem-sucedida, mas não no mundo deles, não nos termos deles. "Horizon?" A voz de Sue interrompeu meus pensamentos. "Que ótimo, Mark. Talvez você possa dar uma força para o David. Coloque-o no térreo em algum cargo de nível inicial." Ela sorriu, alheia a tudo, como uma benfeitora oferecendo uma migalha. "Estou bem", eu disse, com a voz mais baixa do que pretendia. "A consultoria me mantém ocupado." A mentira parecia pesada e frágil ao mesmo tempo. Bill saiu da churrasqueira carregando uma bandeja de hambúrgueres tostados. Parou ao meu lado, observando meu Subaru, que estava estacionado de forma bem visível ao lado de sua Mercedes Classe S. "Sabe, Dave, essa sua velha lata velha me preocupa. O que os vizinhos vão pensar?" Ele deu um tapinha no meu ombro, um gesto que pareceu menos afeto e mais posse. Olhei para o meu reflexo na porta do pátio e depois para o carro caro dele. "Provavelmente é porque estou visitando a empregada", murmurei.
mas ninguém pareceu me ouvir por causa da gargalhada alta de Mark por algo que Jess tinha dito. O resto da noite foi um gotejar lento e constante de pequenas alfinetadas. Meu estado civil de solteiro, meu apartamento de solteiro, a natureza vaga do meu trabalho, a falta de uma carreira propriamente dita, a sensação geral de que eu ainda estava à deriva, um homem adulto que ainda não tinha se encontrado. Cada alfinetada vinha envolta em preocupação, em conselhos, em observações casuais. Cada uma delas acertava em cheio. A noite avançava, o céu escurecendo para um roxo pálido pontilhado pelos primeiros fogos de artifício hesitantes. Eu estava perto da mesa de sobremesas, beliscando um pedaço de torta de maçã, a doçura um leve contraponto ao gosto amargo na minha boca. Mark apareceu ao meu lado, sua energia normalmente exuberante agora contida. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz em tom conspiratório. "E aí, Dave?" começou ele. "Você é bom com essas coisas de tecnologia, né?" Ergui uma sobrancelha surpresa. Mark raramente pedia minha opinião sobre qualquer coisa. Às vezes, ele pigarreou, mexendo na manga da sua camisa cara. "Amanhã tem uma entrevista na Horizon Technologies. Alguma dica? Para a parte técnica, quero dizer." Foi então que percebi um lampejo de algo em seus olhos, um medo breve e familiar que refletia o que eu carregava há anos, a pressão para ter um bom desempenho, para atender a expectativas impossivelmente altas. "Para qual vaga você está se candidatando?" perguntei, mantendo minha voz neutra. "Vice-presidente de parcerias estratégicas", confirmou ele, mas seu olhar se voltou para os próprios pés. "Olha, entre nós, o amigo de golfe do meu pai, Richard Davis, deu um jeito. É um salto e tanto, estou um pouco perdido." Ele passou a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. "O Goldman Sachs tem sido um pesadelo, Dave. As horas, a pressão, não é nada do que eu imaginava. Mas não posso contar isso para a mamãe e o papai. Eles nunca entenderiam." Sua voz era baixa, quase um sussurro. "Esta é a minha chance de mudar de rumo, sem parecer que estou desistindo." Mastiguei lentamente a torta, refletindo sobre suas palavras. Ele estava tentando se aproximar à sua maneira. "Seja honesto", eu disse finalmente. "Na entrevista, a Horizon valoriza autenticidade. Não tente ser alguém que você não é." Mark olhou para mim, visivelmente desapontado. "Só isso? Sem ângulos? Sem jargões?" "Confie em mim", insisti. "Seja você mesmo, diga a eles o que você pode oferecer, o que você realmente quer." Parecia uma pequena oferta, um conselho em que eu realmente acreditava. Antes que ele pudesse reagir, a voz estrondosa de Bill cortou o ar. "Mark, venha cá, filho. Conte ao Sam Henderson sobre aquele negócio incrível que você acabou de fechar." Os ombros de Mark se endireitaram e a máscara de filho perfeito voltou ao lugar. Ele me deu um aceno rápido, quase imperceptível, e então desapareceu, engolfado pela multidão de admiradores. Mais tarde, enquanto eu escapava, entrando no banco do motorista do meu Subaru, minha mãe apareceu na janela aberta. A luz da varanda lançava um brilho pálido em seu rosto. Ela estendeu um cheque dobrado. $5.000, disse ela, com a voz suave, algo incomum para ela. "Estou preocupada com você, David. Isso pode ajudar. Conserte esse carro, talvez dê uma entrada em algo melhor. Você ainda é jovem, precisa de um homem confiável." As últimas palavras foram um deslize, um vislumbre revelador de sua constante preocupação com o fato de eu ainda estar perdido, ainda ser uma decepção. Olhei para o cheque, depois para o rosto dela, as linhas de preocupação marcadas ao redor dos olhos. Por um instante, considerei contar a ela. Contar sobre a Horizon Technologies, sobre a empresa que eu havia construído, sobre a cobertura em Tribeca que ela nem sabia que eu tinha. Mas as palavras não vinham. O que isso mudaria de verdade? Diminuiria suas preocupações ou apenas alteraria suas expectativas? Simplesmente peguei o cheque e o guardei na carteira. "Obrigado, mãe", disse com a voz rouca. Então liguei o motor e saí dirigindo em silêncio, o brilho dos fogos de artifício distantes desaparecendo no meu retrovisor. De volta à tranquilidade do meu apartamento de cobertura, com vista para a cintilante extensão da cidade, peguei o currículo de Mark no meu disco rígido criptografado. Eu havia pedido para Alex, meu diretor de operações, baixá-lo depois da ligação de Mark. Página após página de tópicos polidos, títulos impressionantes e detalhes cuidadosamente elaborados. Líder orientado a resultados e com foco em dados quantitativos. O jargão corporativo de sempre. Recebi uma mensagem de texto do Alex.
A entrevista com Mark Miller ainda está marcada para amanhã? Ele é um Miller, certo? Eu respondi digitando: sim, mantenha em sigilo. Recostei-me na cadeira, as luzes da cidade, um zumbido distante. D.M. Reed, CEO da Horizon Technologies. Usar meu nome do meio fora uma escolha deliberada para me distanciar do desleixado fracassado Dave Miller. Era uma nova identidade forjada no fogo da frustração e da ambição. Uma vida secreta, construída tijolo por tijolo, com muito esforço, longe do olhar crítico da minha família. Uma vida onde eu era mais do que apenas o filhinho do Bill e da Sue. Uma vida onde eu finalmente era dono do meu próprio destino. O peso do segredo de Mark, agora entrelaçado ao meu, pairava pesado no silêncio da sala. As portas cromadas e polidas do elevador se abriram com um sibilo, depositando-me no andar executivo da Horizon. A sede no centro da cidade vibrava com uma energia controlada, a luz inundando o ambiente pelas janelas do chão ao teto, refletindo nas divisórias de vidro e na arte minimalista. Como D.M. Reed, CEO da Horizon Technologies, este era o meu domínio, um mundo meticulosamente construído, longe do alcance da família Miller. Caminhei pelo corredor silencioso em direção à sala de conferências Alpha, o silêncio suave dos meus sapatos de couro italiano no piso de concreto contrastando fortemente com o barulho do meu velho Subaru. Pensei nos anos, na rotina implacável, nas noites em claro alimentadas por café barato e na lembrança dolorosa do desprezo do meu pai, da pena da minha mãe, desemprego, consultoria. Cada palavra desdenhosa tinha sido um tijolo, assentado na fundação deste império. A Horizon não era apenas uma empresa, era uma resposta desafiadora, um rugido silencioso contra uma vida inteira sendo subestimada. Exatamente às 9 horas, Mark chegou, com uma figura elegante em um terno cinza escuro impecavelmente cortado. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, seu aperto de mão firme, irradiando uma confiança adquirida com prática. Ele examinou a recepção, uma leve ruga franzindo sua testa enquanto procurava um rosto familiar. Certamente não reconheceu D.M. Reed, o desleixado que abandonou os estudos e era seu irmão mais velho. A ironia me deixou com um gosto amargo e metálico na boca. Sr. Miller? Perguntei com a voz calma e profissional. D.M. Reed, obrigado por vir. Estendi a mão e ele a apertou com firmeza, o olhar fixo, completamente impassível. Por aqui. Eu o conduzi até a sala de conferências Alpha, um espaço elegante dominado por uma longa mesa de madeira escura e uma tela fixada na parede exibindo o logotipo da nossa empresa. As cadeiras tinham design ergonômico e eram silenciosas sobre seus rodízios. Fiz um gesto para que ele se sentasse e em seguida me posicionei à sua frente, com uma expressão cuidadosamente neutra. Meu diretor de operações, Alex, estava sentado ao meu lado fazendo anotações em um tablet. Então, Mark, comecei, mantendo a voz calma, conte-nos o que lhe interessa no cargo de vice-presidente de parcerias estratégicas da Horizon Technologies. Ele começou com tudo, numa performance impecável. Falou de sinergia, de alavancar parcerias para um crescimento transformador e de romper com paradigmas estabelecidos. Suas palavras eram fluentes, articuladas, repletas daquele jargão corporativo que soava impressionante, mas carecia de qualquer profundidade genuína. Ele enumerou os principais pontos do seu currículo, cada um deles um testemunho da sua habilidade de falar bonito. Você mencionou ter liderado vários negócios importantes no Goldman Sachs. Interrompi, permitindo uma breve pausa. Especificamente, a aquisição da Omninet Solutions em 2021. Seu currículo afirma que você liderou a estratégia de integração técnica. Pode detalhar essa integração? Os desafios que enfrentou, as soluções proprietárias que implementou? Inclinei-me ligeiramente para a frente, observando-o. Um lampejo de hesitação cruzou seu rosto, quase imperceptível. Seu sorriso se tornou mais tenso. Bem, como líder de equipe, começou ele mantendo a voz confiante. Meu papel era supervisionar a direção estratégica geral. Colaborávamos de perto com as equipes técnicas, garantindo o alinhamento com nossos objetivos comerciais abrangentes. Ele se ateve ao roteiro, genérico e vago, como um político evitando uma resposta direta. Ele ainda estava alheio, ainda acreditando que se tratava de uma entrevista padrão. Tomei nota mental. Insisti na sua visão para o futuro da Horizon, observando seu desconforto enquanto ele se esforçava para articular algo além dos jargões usuais da indústria.
Quando fiz uma pergunta mais técnica sobre nossos protocolos de segurança de IA, um componente essencial para o sucesso da Horizon, ele se atrapalhou. Ofereceu respostas corporativas genéricas sobre arquitetura escalável e estruturas robustas, mas não forneceu exemplos específicos, nenhuma visão genuína. Ficou claro que ele havia folheado os documentos técnicos, mas o conhecimento técnico lhe faltava. Internamente, eu analisava cada floreio, cada detalhe omitido, sua abordagem generalista, sua dependência de apresentações superficiais, contrastava fortemente com o trabalho profundo e minucioso que construiu a Horizon. Mudei de tática. Mark, além dos títulos e dos negócios, o que realmente te motiva na sua carreira? O que você quer alcançar aqui pessoalmente? Tentei ir além da persona ensaiada para ver se havia algo autêntico por baixo. Ele se animou, talvez pensando que essa seria uma linha de questionamento mais fácil. Impacto, disse ele, assentindo decisivamente. Inovação. Quero fazer parte de algo que realmente mude o jogo, deixar minha marca na indústria. Mais jargões desprovidos de significado concreto. Ele usou revolucionário 2 vezes no minuto seguinte. Deixei-o falar, permitindo que cavasse seu próprio buraco com respostas superficiais e frases recicladas. Ele parecia apreciar o som da própria voz, completamente confiante em seu desempenho. A parte inicial da entrevista terminou com Mark claramente acreditando que tinha se saído bem, totalmente alheio à avaliação silenciosa que acontecia do outro lado da mesa. Mark terminou seu monólogo, concluindo com um floreio sobre seu compromisso inabalável com a excelência. Ele se recostou, um sorriso de autossatisfação brincando em seus lábios, completamente convencido de que havia conquistado a confiança de todos com seu charme. Alex, meu diretor de operações, me lançou um olhar quase imperceptível, uma pergunta silenciosa sobre como eu queria prosseguir. Deixei um momento de silêncio pairar no ar, o zumbido do sistema de ventilação como único som. Então, inclinei-me para a frente com as mãos espalmadas sobre a mesa de conferência polida. Minha voz era baixa, quase um sussurro, mas rompeu a confiança persistente que Mark exalava. Você me reconhece, Mark? Ele piscou, um lampejo de confusão cruzando seu rosto. Seu sorriso ensaiado retornou, agora um pouco mais amplo. Devo, Sr. Reed. Não creio que tenhamos tido o prazer de nos encontrar fora de hoje, embora eu certamente aprecie a oportunidade. Ele gesticulou vagamente, sua tentativa de charme profissional inabalável. Mantive o contato visual, deixando as palavras penetrarem lentamente. É Dave, Mark. Minha voz baixou, o nome soando estranho em minha língua depois de tanto tempo. Seu irmão, David Miller. O efeito foi instantâneo, devastador. A cor sumiu do rosto de Mark como se alguém tivesse puxado a tomada. Seus olhos, momentos antes tão confiantes, se arregalaram em descrença, depois em horror. Ele me encarou, depois olhou freneticamente ao redor da sala elegante e minimalista, como se procurasse uma saída, uma câmera escondida, qualquer coisa que explicasse o que estava ouvindo. Dave? Não, isso não é possível, gaguejou com a voz fraca, quase inaudível. Parecia completamente perdido, como uma criança que tivesse entrado em um pesadelo. Sim, confirmei, com a voz plana, sem emoção. DM Reed sou eu. A Horizon Technologies é a minha empresa. Cada linha de código, cada investimento, cada parceria estratégica da qual você falou com tanta eloquência, Mark, tudo veio de mim, do fracassado de quem você e nossa família zombaram por anos. Eu o observei, meu olhar fixo. Você se lembra do churrasco de ontem? Do papai chamando minha consultoria de desemprego? Da mamãe me dizendo para usar os cartões presente da Brooks Brothers? Da Jessie sugerindo que eu fosse sua assistente? E você, Mark, me perguntando o que eu fazia ultimamente? Liste cada exemplo, cada alfinetada sutil, cada comentário cortante, sentindo o peso acumulado deles. Você se candidatou a uma vaga em uma empresa dirigida pelo homem que todos vocês consideravam um fracasso. Mark tentou intervir, completamente sem compostura. Mas como você estava consultando, você disse... Ele engasgou com as palavras, a garganta apertada. Eu o interrompi com a voz ríspida. Uma mentira, Mark. Uma mentira que eu usava para evitar exatamente esse tipo de julgamento. Para evitar a pena, a condescendência, as comparações intermináveis com a sua trajetória perfeita. Empurrei uma cópia impressa do currículo dele pela mesa em sua direção.
E por falar em mentiras, vamos conversar sobre isso. E bati com o dedo em um dos tópicos abaixo de Goldman Sachs. Cargos de liderança em grandes negócios. Liderou a integração técnica. Eu investiguei a Omninet, Mark. Você estava na equipe, sim, mas você era um analista júnior, não um líder. E a estratégia de integração técnica? Isso foi terceirizado para uma empresa externa, não algo que você liderou. Seus olhos oscilaram entre o currículo e eu, depois para Alex, que permaneceu impassível. Ele se encolheu ainda mais na cadeira ergonômica, com os ombros caídos. Você não estava apenas despreparado, Mark. Continuei com voz controlada. Você estava enganando descaradamente os potenciais empregadores, exagerando sua experiência, levando o crédito por trabalhos que não fez. Ele não conseguia me encarar. O rosto de uma palidez doentia. Parecia completamente devastado. A fachada confiante e impecável se despedaçando em 1000 pedaços. Suas mãos, que momentos antes estavam tão firmes, agora tremiam visivelmente enquanto ele se agarrava à borda da mesa. Isto não é apenas uma entrevista, Mark, declarei, as palavras pairando pesadamente no ar. Isto é um acerto de contas. A definitividade da declaração pareceu quebrar algo dentro dele. Ele estremeceu, um tremor sutil percorrendo seu corpo. O filho perfeito finalmente exposto. Mark se deixou cair na cadeira, o rosto estampado em humilhação e medo. Sua postura confiante havia evaporado, substituída por um semblante derrotado. Ele apertou a borda da mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Foi um inferno, Dave, sussurrou com a voz embargada. Um verdadeiro inferno. Goldman Sachs não é nada do que as pessoas imaginam. São apenas horas intermináveis, pressão constante para superar as expectativas, para alcançar números impossíveis. Cada dia era uma batalha. Ele olhou para mim com os olhos suplicantes. E a mãe e o pai, eles não paravam de pressionar. Cada ligação, cada jantar, era sobre promoções, bônus, contatos. Eu não podia dizer a eles que estava me afogando. Eu tinha que ser o filho predileto. Eu sempre tinha que ser perfeito para eles. Ele engoliu em seco, sentindo a garganta trabalhar. Meu noivado com a Beth é basicamente para as aparências. A família dela tem contatos. Fica bem no papel, para os amigos do golfe do meu pai. Mas não é real, não de verdade. Ele fez uma pausa, uma nova onda de vergonha o invadindo. Seu olhar caiu sobre as mãos que tremiam sobre a mesa. E eu traí a Beth, Dave, mais de uma vez. É por isso que preciso tanto dessa mudança. Se eu perder este emprego, se tudo isso vier à tona, tudo desmorona. Minha vida, minha reputação, tudo que mamãe e papai construíram ao meu redor. Ele olhou para mim, o desespero estampado em cada linha do seu rosto. Por favor, Dave, só me dê este emprego. É minha única saída, minha única chance de escapar de tudo isso. Por favor, não conte para ninguém. Eu faço qualquer coisa. Eu ouvi, com uma expressão cuidadosamente neutra. Uma parte de mim, a parte que tanto se ressentia do julgamento deles, sentiu uma onda fria de vindicação. Afinal, ele não era tão diferente. Estava preso, assim como eu me sentia. Mas, por baixo disso, uma pontada surpreendente de pena surgiu. Vi em seu desespero genuíno um reflexo das minhas próprias lutas passadas, o peso sufocante das expectativas que quase me esmagaram. Ele estava destruído, verdadeiramente destruído de uma forma que eu não via desde que éramos crianças. Então, eu disse, minha voz interrompendo seus apelos, você quer que eu lhe dê um emprego baseado em mentiras e uma identidade falsa para encobrir mais mentiras? Para perpetuar a própria fachada da qual você alega estar desesperado para escapar? Ele assentiu freneticamente, com uma camada de suor na testa. Eu vou mudar, Dave. Eu juro. Vou me esforçar mais do que qualquer um. Vou ser um bom irmão. Eu só preciso dessa chance. Vou provar isso para você. Recostei-me ponderando sobre o peso total de sua confissão. Os anos de pressão, o noivado falso, a infidelidade, o currículo exagerado. Era uma confusão complexa. Uma teia intrincada de enganos tecida para satisfazer os rígidos ideais de sucesso dos Miller. Seu dilema era mais profundo e sombrio do que eu imaginava. Meti a mão no bolso do meu casaco e peguei o celular. A tela acendeu, um brilho intenso sob a iluminação controlada da sala de conferências. Mark observava com os olhos arregalados, confuso. Toquei em alguns ícones e coloquei o celular sobre a mesa entre nós, a luz de gravação piscando fracamente. Mark, eu disse com a voz firme, estou gravando isso. Diga tudo de novo. Conte-nos sobre o Goldman Sachs,
A pressão dos seus pais, o noivado, Beth, a infidelidade, tudo. Seus olhos se arregalaram ainda mais, o medo lutando contra um lampejo de indignação. Ele abriu a boca e a fechou em seguida. A luta era visível em seu rosto, mas o desespero venceu. Ele sabia que essa era sua única opção. Respirou fundo com a voz trêmula. Tudo bem, sussurrou com a voz embargada. Tudo bem, Dave. Foi um inferno na Goldman, um verdadeiro inferno. E recomeçou sua confissão ecoando no silêncio da sala, cada palavra condenatória capturada e armazenada. Um registro permanente de sua ruína. Se você ficou intrigado com a reflexão silenciosa de Dave, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Mark terminou sua confissão gravada, a voz rouca, os olhos vermelhos. O ambiente ficou pesado com o peso de suas admissões. Deixei a gravação continuar por mais 1 minuto, só para ter certeza, e então a interrompi, a luz vermelha piscante se apagando. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. Mark, eu disse, minha voz cortando o silêncio, não vou te dar o emprego. Ele ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados por uma nova onda de desespero. Mas por quê? Eu te contei tudo. Eu expus tudo. Eu disse que ia mudar, Dave. Eu disse que ia me esforçar. Sua voz se elevou carregada de um apelo desesperado. Porque este trabalho, expliquei, exige honestidade, integridade. Você não demonstrou nenhuma das duas. E o que você confessou, embora talvez demonstre seu desespero, não muda o fato de que você deturpou ativamente a si mesmo e sua experiência. Meu tom foi seco, sem deixar espaço para negociação nesse ponto. Ele olhou para mim sem entender. Então, para que serviu tudo isso? Esta é a sua escolha. Eu disse, inclinando-me para a frente. Você deve confessar tudo. As mentiras do trabalho, as traições, a miséria no Goldman, para toda a família. Bill, Sue, Jess, todos eles. E mais importante, para Beth. Seu rosto se contorceu, um som genuíno e dilacerante escapando de sua garganta. Eu não consigo. Eles vão me deserdar, Dave. Eles nunca vão me perdoar. Beth vai me deixar. Ela vai contar para a família dela. E aí tudo estará arruinado. Minha vida inteira, tudo estará acabado. O terror em seus olhos era palpável. Ele parecia um animal encurralado, sem ver saída. Peguei meu celular, o ícone de gravação ainda visível na tela. Então isso vai se tornar público, declarei, minha voz desprovida de emoção. Cada palavra, cada confissão. A escolha é sua, Mark. Ou você conta a verdade a eles, ou eu garanto que eles a ouvirão. De você. Ele se recostou, enterrando o rosto nas mãos, angustiado com a decisão impossível. Eu o observei, sem sentir nenhum triunfo, apenas uma fria sensação de inevitabilidade. Não se tratava mais de vingança, não completamente. Era algo mais profundo, um reequilíbrio da balança que estava desequilibrada há muito tempo. Dei-lhe o prazo com palavras claras e inflexíveis. Você tem até amanhã para avisá-los. Se eu não receber uma confirmação sua de que fez isso, então avisarei. Mais tarde naquele dia, de volta ao zumbido tranquilo da minha cobertura, redigi cuidadosamente uma mensagem de texto. Meus dedos pairavam sobre a tela. O peso das palavras imenso. Era isso. O ponto sem retorno. Abri o grupo de bate-papo da família. Um bate-papo do qual eu raramente participava. Geralmente apenas recebendo as atualizações passivo-agressivas da minha mãe. Assunto. Anúncio importante. Horizon Technologies. Digitei. Então, respirando fundo. Olá a todos. Aqui é o David. Ou, como a maioria de vocês me conhece, D.M. Reed. Sou o CEO e fundador da Horizon Technologies. Fiz uma pausa, imaginando o impacto que isso causaria em sua realidade cuidadosamente construída. Gostaria de convidar todos vocês para uma visita guiada especial e um anúncio na sede da Horizon amanhã. Inserir data. Por favor, cheguem a inserir horário no saguão. Há algo importante que preciso compartilhar com vocês. Mark, por favor, certifique-se de que Beth esteja presente. E reli o texto certificando-me de que cada palavra fosse precisa, cada implicação clara. O raio de impacto seria imenso, eu sabia. Destruiria a frágil paz do mundo deles, exporia suas suposições e os forçaria a confrontar uma verdade que haviam ignorado ativamente por anos. Apertei enviar. Um instante depois, a mensagem de Alex apareceu na minha tela. Preparados para os fogos de artifício? Respondi digitando, simplesmente, preparar. Em seguida,
Revi a gravação da confissão de Mark, ouvindo sua voz desesperada e quebrada. Era uma arma tangível, um contraste gritante com as ofensas e rejeições invisíveis que eu havia suportado por tanto tempo. Não havia mais volta. O palco estava montado. Na manhã seguinte, a família Miller chegou pontualmente ao elegante saguão do Horizon, com os rostos iluminados por uma mistura de orgulho e expectativa. Bill, impecável em seu terno risca de giz, irradiava alegria. Sue, em um vestido sob medida, ostentava um pequeno sorriso expectante. Mark, parecendo menos seguro do que no dia anterior, mas ainda transmitindo uma aura de importância, estava acompanhado de Beth, com os olhos brilhantes. Até Jess parecia genuinamente animada. Eles pensavam que estavam ali para celebrar o próximo grande passo de Mark. Alex, minha COO, os recebeu na recepção, com uma expressão perfeitamente profissional, e os conduziu à sala de conferências principal. A grande mesa estava vazia, exceto por um discreto alto-falante e o controle remoto do projetor. As cadeiras estavam dispostas de frente para a tela, com o logotipo da Horizon Technologies em destaque sobre um fundo azul sereno. A atmosfera estava carregada de suas suposições tácitas, de sua confortável crença na trajetória de Mark. Entrei um instante depois, vestido com um elegante terno escuro com uma postura calma e serena. Meu olhar percorreu seus rostos, registrando suas expressões ansiosas, sua quase palpável sensação de domínio sobre aquele momento. Bom dia, eu disse, com voz firme e profissional. Obrigado a todos por terem vindo. Bill, sempre o patriarca, deu um passo à frente com a mão estendida e um largo sorriso no rosto. Sr. Reed, um prazer finalmente conhecê-lo. Sou Bill Miller e esta é minha esposa, Sue, nossa futura nora, Beth, e nosso sobrinho, Jess. Ele deu um tapinha no ombro de Mark, um gesto de imenso orgulho. O Mark nos conta coisas maravilhosas. Então, onde fica o novo escritório dele? Ele disse que vocês queriam fazer um anúncio especial. Peguei a mão de Bill, apertando-a com firmeza. O anúncio, Sr. Miller, respondi, suavizando um pouco a voz. Sou eu, e a verdade. Então, devagar, com cuidado, estendi a mão e tirei meus óculos, guardando-os no bolso do paletó. Encontrei o olhar de Bill, depois o de Sue, depois o de Mark. Pai, mãe, Jess. Sou eu, David Miller. Um profundo silêncio pairou sobre a sala, quebrado apenas pelo zumbido do projetor. Por um instante, eles simplesmente encararam, seus rostos imponentes uma expressão de confusão. Então, o silêncio se estilhaçou. O que é isso? Uma piada? Bill rugiu, o rosto ficando vermelho como um tomate. Sua mão instintivamente foi para o ombro de Mark, apertando-o com mais força. Daniel, que tipo de jogo doentio você está jogando? Sue deu um suspiro de espanto, levando a mão à boca num instante, e sua compostura, antes abalada pelo martini, desapareceu instantaneamente. Daniel, o que você fez? Sussurrou ela, com os olhos alternando entre mim e Mark, como se buscasse uma explicação. Mark, ao lado de Beth, empalideceu, sua confiança anterior evaporando completamente. Ele simplesmente me encarava, abrindo e fechando a boca inutilmente. Beth, percebendo a mudança, olhou de Mark para mim com um lampejo de apreensão nos olhos. Ignorei as exclamações deles, meu olhar inabalável. Peguei o controle remoto e com um clique projetei o currículo de Mark na tela atrás de mim. Setas e círculos vermelhos apareceram, destacando os títulos de cargos exagerados, as responsabilidades distorcidas e as invenções descaradas. Este é o currículo que Mark enviou para o cargo de vice-presidente de parcerias estratégicas. Expliquei, com a voz calma, objetiva, quase acadêmica. Como vocês podem ver, existem discrepâncias. Deixei a imagem suspensa por um instante, permitindo que absorvessem a evidência visual da desonestidade de Mark. Então, com outro clique, a tela mudou. O logotipo da Horizon Technologies reapareceu, mas do alto-falante discreto sobre a mesa, uma voz começou a ser reproduzida. A voz de Mark. Quebrada, crua, desesperada. Foi um inferno, Dave. Um verdadeiro inferno. Goldman Sachs. Não é nada do que as pessoas imaginam. São apenas horas intermináveis. Pressão constante. A sala ficou completamente silenciosa. Os olhos de Bill e Sue se voltaram para Mark, depois para quem estava falando e, em seguida, para mim. O próprio Mark recuou como se tivesse levado um soco, o rosto contorcido em agonia. Beth, inicialmente confusa, ouviu atentamente com a testa franzida.
E mamãe e papai, eles simplesmente não paravam de me pressionar. Eu tinha que ser o filho predileto. Meu noivado com a Beth é basicamente para manter as aparências. Beth soltou um suspiro rouco, um som estrangulado, e levou a mão à boca. Seus olhos se arregalaram, um horror crescente substituindo a apreensão. E eu traí a Beth, Dave, mais de uma vez. É por isso que preciso tanto dessa mudança de rumo. As palavras pairavam no ar, condenatórias e irrefutáveis. O rosto de Beth se contorceu, um grito cru e dilacerante escapando de seus lábios. Lágrimas escorriam por suas bochechas, seu corpo tremendo com a traição. Bill e Sue encaravam Mark, seus rostos uma mistura de total descrença, repulsa e uma profunda e devastadora constatação. Seu filho perfeito, seu filho predileto, acabara de ser exposto como um mentiroso e trapaceiro, da maneira mais pública e humilhante possível. A sala estava carregada de choque, traição e uma fúria crescente que parecia quase vulcânica. A última palavra da confissão gravada de Mark se dissipou no silêncio. Os soluços lancinantes e descontrolados de Beth preencheram o vazio, ecoando na sala de conferências impecável. Seu rosto era uma máscara de completa devastação, lágrimas borrando sua maquiagem. Ela olhou para Mark, os olhos ardendo com uma dor quase insuportável de se presenciar. Isso é verdade, Mark? Ela perguntou com a voz embargada, tremendo incontrolavelmente. Tudo isso? O noivado? Uma farsa? A traição? Mark, humilhado além das palavras, só conseguiu esboçar um aceno lento e lamentável, com o olhar fixo no chão polido, incapaz de encarar os olhos acusadores dela. Ele era uma sombra do homem que entrara ali momentos antes. Com um grito gutural de angústia, Beth arrancou o anel de noivado brilhante do dedo. Num movimento violento e desesperado, atirou-o em Mark, o diamante cintilando brevemente antes de ricochetear no peito dele e cair no chão com um estrondo. Seu desgraçado! Gritou ela com a voz embargada. Então, sem dizer mais nada, saiu cambaleando do quarto, o soluço se dissipando enquanto desaparecia pelo corredor. O ar na sala crepitava com uma fúria tão intensa que parecia palpável. O rosto de Bill, já carmesim, escureceu ainda mais. Ele voltou seus olhos cheios de raiva para mim. Como você pôde fazer isso, Daniel? Como você pôde fazer isso com o seu próprio irmão? Com esta família? Sua voz trovejou, repleta de indignação, mas por baixo dela, eu podia detectar um tremor de medo, algo se quebrando. Sue, pálida e trêmula, finalmente encontrou a voz. David, por favor, pare com isso, você foi longe demais. Ela estendeu a mão com um olhar suplicante. Encarei o olhar furioso de Bill, minha voz firme, inflexível. Não se trata de vingança, pai. Trata-se da verdade, de enxergar o que é real. Meus olhos percorreram seus rostos. Durante anos, você me desconsiderou. Desemprego, consultoria, você me fez sentir um fracasso, uma decepção permanente. Você encurralou Mark, fazendo-o sentir que precisava ser o queridinho, mentir e trapacear só para manter as aparências para você, para a sua reputação, para os seus amigos do golfe. Jess, normalmente tão alegre, tentou intervir. Mas Dave, o Mark acabou de passar por um momento difícil. Você está sendo cruel. Virei-me para ela com a voz ríspida. Cruel? Você sugeriu que eu fosse a equipe de apoio dele ontem, Jess. Você lembrou a todos que eu abandonei o MIT. Todos vocês contribuíram para isso. Vocês criaram um mundo onde Mark se sentiu obrigado a mentir e onde eu tive que esconder quem eu realmente era só para escapar do seu julgamento. Bill recostou-se na cadeira, o brilho em seus olhos diminuindo lentamente, substituído por uma expressão atordoada e completamente derrotada. A exposição das mentiras de seu filho prodígio, sua infidelidade, a farsa de sua carreira brilhante era demais. Seu mundo, construído sobre aparências e um sucesso cuidadosamente cultivado, estava desmoronando. Mark, uma figura abatida e silenciosa, permanecia imóvel, uma sombra do que fora. Aquele pequeno computador em que eu estava trabalhando depois que saí do MIT, continuei, com a voz controlada. Aquele de que todos vocês zombaram, tornou-se a Horizon Technologies, uma empresa bilionária. Minha empresa. Fiz uma pausa deixando as palavras reverberarem. Você queria um filho bem-sucedido. Andido, pai. Você teve um. Só que nunca se deu ao trabalho de olhar além das suas próprias expectativas, além da definição restrita de sucesso que você criou para nós.
Olhei para eles, os destroços do seu orgulho espalhados pelo chão polido. Vocês cultivaram uma cultura de mentiras e aparências. Declarei, a verdade final pairando pesadamente no ar. E esta, aqui e agora, é a colheita. O silêncio retornou, mas desta vez era diferente. Era um silêncio repleto de ecos de ilusões despedaçadas, de verdades irreversíveis. Por fim, Bill, Sue e Jess se levantaram. Seus movimentos lentos, como pessoas caminhando na lama espessa. Eles não olharam para mim nem para Mark. Simplesmente saíram. Sua imagem perfeita irremediavelmente destruída. O orgulho familiar em frangalhos. Meses depois, a dinâmica familiar dos Miller continuava fragmentada. Não houve uma grande reconciliação, nem um perdão repentino. Mark estava em terapia, lutando genuinamente com os problemas profundos e as consequências de suas escolhas. Ele havia perdido o emprego no Goldman Sachs, a gaiola dourada agora vazia, e estava se esforçando para reconstruir uma vida livre da perfeição que perseguira por tanto tempo. Bill e Sue ficaram humilhados. Sua posição social, antes impecável, estava manchada. Eles foram forçados, pela primeira vez, a confrontar seus próprios papéis na disfunção familiar. Beth Carlson seguiu em frente, começando uma nova vida focada em sua recuperação, longe da órbita dos Miller. Continuei a liderar a Horizon Technologies, encontrando um consolo inesperado na verdade de quem eu era. Ainda ofereci apoio a Mark, mas era orientação, não incentivo. O cheque de $5.000 da minha mãe, nunca descontado, foi doado anonimamente a uma instituição de caridade para jovens empreendedores. Meu relacionamento com Alex Stone se aprofundou, construído sobre uma base de confiança. Do meu apartamento de cobertura, contemplando o horizonte da cidade, refleti sobre o custo. Tinha sido brutal, mas esclarecedor. O futuro dos Millers era incerto, mas, pela primeira vez, estava alicerçado na honestidade. Uma sensação de paz tranquila e resoluta me envolveu. Meses depois, a dinâmica familiar dos Miller continuava fragmentada. Não houve uma grande reconciliação, nem um perdão repentino. Mark estava em terapia, lutando genuinamente com os problemas profundos e as consequências de suas escolhas. Ele havia perdido o emprego no Goldman Sachs, a gaiola dourada agora vazia, e estava se esforçando para reconstruir uma vida livre da perfeição que perseguira por tanto tempo. Bill e Sue ficaram humilhados. Sua posição social, antes impecável, estava manchada. Eles foram forçados, pela primeira vez, a confrontar seus próprios papéis na disfunção familiar. Beth Carlson seguiu em frente, começando uma nova vida focada em sua recuperação, longe da órbita dos Miller. Continuei a liderar a Horizon Technologies, encontrando um consolo inesperado na verdade de quem eu era. Ainda ofereci apoio a Mark, mas era orientação, não incentivo. O cheque de $5.000 da minha mãe, nunca descontado, foi doado anonimamente a uma instituição de caridade para jovens empreendedores. Meu relacionamento com Alex Stone se aprofundou, construído sobre uma base de confiança. Do meu apartamento de cobertura, contemplando o horizonte da cidade, refleti sobre o custo. Tinha sido brutal, mas esclarecedor. O futuro dos Millers era incerto, mas, pela primeira vez, estava alicerçado na honestidade. Uma sensação de paz tranquila e resoluta me envolveu.